Olá, meu nome é Nelson Viegas, bem-vindo ao programa Nascido para Vencer. Um programa de competências, um programa que te ensina e que te ajuda a aumentar, a desenvolver as tuas competências e a chegares ao nível que tu queres chegar, ao sair da posição onde estás, para ires para a posição onde queres estar. Nós hoje vamos falar da competência orientação para o outro, também chamada muitas vezes orientação para clientes, okay? Sendo que eu retirei, não dei ênfase ao nome orientação para cliente, para não parecer que é uma competência de âmbito comercial. Quem é o cliente? O cliente é o outro. O cliente é a tua mulher, é o teu marido, é o colega de trabalho, é o teu cliente, é o teu paciente, dependentemente ou dependendo do teu tipo de atividade ou do papel que estás a relacionar naquele momento, o teu cliente, o teu outro, pode ser o teu filho, pode ser a tua filha, pode ser a tua mulher, pode ser o teu vizinho, pode ser qualquer pessoa, portanto, das tuas relações. E porquê que esta competência é importante? Porque a maior parte das coisas que nós conseguimos obter nem sempre são apenas ou através de esforços individuais. Há uma senhora de quem eu vou falar mais à frente chamada Althea Gibson. Foi uma das primeiras jogadoras de ténis negras americanas, portanto, a competir profissionalmente, portanto, em provas de ténis. E ela, naturalmente, saiu do gueto e foi ajudada por um treinador de ténis que viu nela competências muito boas e que a ajudou. E ela, mais tarde, tornou-se realmente uma referência muito grande, chegou a trabalhar e a ser uma dirigente na Federação Americana de Ténis, e ela tem uma frase fantástica que diz assim: não importa aquilo que tu alcançaste na vida, alguém te ajudou. Já pensaste nisto? Não importa aquilo que tu alcançaste na vida, alguém te ajudou. Nós muitas vezes dizemos, eu fiz isto sozinho, foi com a força do meu braço, foi eu com o meu esforço. Não foi nada. Okay? Tu fizeste realmente uma grande parte, mas tiveste a ajuda dos teus filhos, da tua mulher que te aturou, do teu vizinho, do outro que te emprestou dinheiro para iniciares um negócio, ou do banco. Dificilmente alguma coisa conseguirás fazer sozinha. Aquelas pessoas que estão orientadas para os outros, que percebem o valor dos outros, têm capacidades de obter melhores resultados do que aqueles que não o fazem. O que é esta competência? Como é que se define esta competência? A orientação para o outro é a motivação, repara bem, motivação, motivo para agir, é o querer, motivação para conhecer, satisfazer e, se possível, antecipar as suas necessidades, oferecendo atenção, serviço e ou produto superando as suas expectativas. Okay? Portanto, orientação para o outro, motivação para conhecer, saber, portanto, o que é que o outro quer, não é? O que é que ele precisa, okay? Mais satisfazer, ou seja, não basta apenas eu saber o que é que ele precisa, eu tenho que satisfazer, okay? E, se possível, antecipar, sem que me seja pedido. Okay? Não é aquele gesto tão bonito de, sem que a minha mulher peça, ou sem que o meu filho me peça algo, eu poder satisfazer a sua necessidade por antecipação. Não é tão bonito. Qual é o retorno que nós recebemos disso? Um sentimento de gratidão muito grande, sempre que nós percebemos e não só satisfazemos as suas necessidades por antecipação, mas mais, quando ultrapassamos as suas expectativas, quando superamos as suas expectativas. Bom, para trabalhar bem esta competência é preciso perceber primeiro quem é o outro. Quem é o cliente? Quem é o outro? Okay? Eu, enquanto pensava nisto, encontrei esta definição com a qual me sinto muito confortável e acho que define muito bem. Quem é o outro? O outro é todo aquele que não é eu e que pode ser semelhante ou diferente a mim. O outro é todo aquele que não é eu, okay? E que pode ser semelhante ou diferente de mim. Isto é muito interessante, porque aqueles que não são eu, mas são semelhantes a mim, nós gostamos mais. Nós identificamos-nos, temos mais facilidade em satisfazer, temos mais facilidade em encantar ou superar, portanto, as expectativas daqueles com os quais nós nos identificamos. Mas aqueles que não são eu e são diferentes de mim, eu tenho mais dificuldade, portanto, em satisfazer, superar, encantar, portanto, as suas necessidades. E neste slide eu trouxe claramente, portanto, alguns exemplos que mostram de coisas com as quais eu me posso identificar, por exemplo, com o meu cliente, com a minha mulher, mas posso não me identificar com uma cultura diferente da minha. E hoje, nos tempos que correm, em que meio mundo está em guerra, produzindo refugiados, portanto, a torto e a direito, nós podemos não nos identificar com o outro se o outro estiver numa condição de uma cultura diferente da nossa, independentemente da sua beleza. Ou, não sendo cultura da nossa, pode ter um etnos, uma prática diferente, portanto, da nossa. Teremos mais dificuldade, portanto, em satisfazer, em
superar as expectativas de quem não é nosso semelhante do que aquele que é nosso semelhante. Ora, a nossa capacidade de termos sucesso na vida, de realizarmos através dos outros, depende muito da nossa capacidade de aceitar as diferenças, de separar a pessoa daquilo que ela pensa, daquilo que ela acredita ou até daquilo, portanto, que ela faz. E uma das coisas que eu acredito é que as pessoas mais importantes neste mundo são aquelas que constroem pontos. E nós vivemos num mundo que claramente está em ruptura. Penso que o mundo nunca esteve tão em ruptura como está agora. Estamos em rupturas civilizacionais, rupturas culturais, rupturas de formas de pensamento. Portanto, eu penso que o mundo está altamente fraccionado. Okay? Está altamente fraccionado. Está cheio de divisões e nós muitas vezes temos muita dificuldade em ser orientado para os outros quando claramente vemos nos outros coisas muito diferentes de nós. Ora, nós precisamos de aprender a lidar com esta diferença, nós precisamos aprender a estar orientado para o outro, sendo capaz de tirar partido, portanto, dessa orientação. Este slide e esta competência da orientação para o outro, naturalmente, é uma competência que mexe, é uma competência que eu poderia dizer quase que é uma competência de amor. Mas eu quero chamar aqui algumas coisas importantes, a tua atenção para algumas coisas importantes nesta competência. Tal como na orientação para resultados, eu quis explicar-te como é que ela está geneticamente imbuída na tua maneira de ser. Também quero que saibas que tu és uma pessoa naturalmente orientada para os outros. Não acredites quando dizem que nós somos orientados para nós próprios e que somos egoístas e que somos egocêntricos, não acredites. Nós somos por natureza orientados para os outros. O nosso sistema genético está programado para nós nos orientarmos para os outros. Se não vejamos, a maior ponte que nós podemos ter, a maior ponte que nós podemos construir é a capacidade de nós gerarmos vida. Nós temos a capacidade de gerar uma descendência. Que melhor ponte pode existir para o futuro? Que melhor ponte pode existir para a sustentação da nossa raça? Que a nossa capacidade de gerar vida. E agora repara bem, a nossa capacidade para gerar vida está sustentada num conjunto de valores como amor, empatia. Repara bem, o filho pode ser o bebé que nasce, pode ser a coisa mais feia, okay, que alguma vez uma mãe pode ter lançada no mundo. Aquele bebé pode ser mais feio que um lagarto feio. Mas a mãe, por causa de uma substância química chamada oxitocina, olha para aquele bebé e para ele é a coisa mais linda do mundo. E esse bebé sente essa ligação natural, portanto, com a mãe, okay? Como sendo também a mais coisa do mundo. Porquê? Porque no nosso sistema genético nós temos um conjunto de substâncias químicas, no caso desta oxitocina, que faz com que a gente ame, que faz com que a gente se apaixone, que faz com que a gente se envolva emocionalmente, que faz com que nós sejamos capazes de criar empatia, de sentir o que o outro está a sentir, de ter compreensão pelo outro e de ter um espírito de sacrifício. E tu podes dizer assim, e há uma expressão, há uma palavra que diz, citando uma passagem da Bíblia, não existe maior amor que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Eu quero explicar que a palavra amigos aqui é philo. E philo não significa só necessariamente amigos, significa daqueles que gostamos. A tradução mais correta poderia ser de alguém dar a própria vida por causa daqueles que gosta. E quando eu penso, por exemplo, naquilo que nós estamos a viver em Portugal nos últimos anos, relativamente aos incêndios que têm assolado, portanto, as nossas florestas e de 100 pessoas que ultimamente, portanto, morreram por causa dos incêndios que devastaram, portanto, a nossa floresta no ano 2017, que é o ano que nós estamos a viver, independentemente da altura em que tu estiveres a ver este vídeo ou assistir este programa, mas o sacrifício de homens como os bombeiros, que sacrificaram a sua vida em prol daqueles que eles até nem conhecem, mas de quem eles gostam por natureza. Porque só vai para bombeiro quem tem um gosto natural pelo sacrifício que é muitas vezes obrigado a fazer pela vida, portanto, dos outros. Isto está na nossa natureza. Só que, por força da nossa educação, muitas vezes, pelo facto de muitas vezes nos apontarem as diferenças em vez de nos apontarem as semelhanças, okay? Nós criamos separações, portanto, entre as pessoas, entre as culturas, quando na realidade nós conseguimos realizar muito mais se criarmos pontes entre as pessoas, portanto, em vez de fronteiras e barreiras. Como é que se desenvolve esta competência? No nível 1, okay?
que é o nível portanto, iniciação, a pessoa essencialmente responde de forma reativa. Repara, responde de forma reativa. Só há uma resposta, portanto, de forma reativa. Mas há uma resposta, há uma reação às solicitações ou problemas colocados pelo cliente ou pelo outro, de acordo com os padrões estabelecidos pela empresa ou pela sociedade. Portanto, no nível mais baixo da competência, nós reagimos. Portanto, todos nós temos esta competência, a capacidade de reagir quando somos solicitados ou quando somos obrigados a isso, nem que seja, mas é um nível mais baixo. Significa que daqui para cima é sempre a subir. O segundo nível, estar sempre disponível e preocupado. Estar sempre disponível e preocupado é o nível segundo da competência. Não é o mais elevado, é apenas o segundo, que é estar disponível e preocupado em oferecer um serviço adequado às necessidades dos clientes ou à necessidade do outro. Escutar atentamente, valorizar as suas solicitações, esforçando-se por dar uma resposta ágil e eficiente. É assim que tu és muitas vezes atendido, de pessoas que não te conhecem. Quando chegas a um estabelecimento e és atendido, existe uma preocupação em satisfazer as tuas necessidades. Isto está na nossa natureza, é ensinado nas empresas, é ensinado nas escolas, está efetivamente em nós. No nível mais elevado, no nível da proficiência, é detectar e compreender as necessidades não explícitas dos clientes. Não explícitas, aquelas que não estão visíveis, que estão ocultas. Trabalhar continuamente para aproximar opiniões divergentes, procurando acrescentar valor às relações que se estabelece. E depois, no nível mais elevado, fidelizar as relações com os clientes, estar orientado para o benefício mundo, envolvendo-se com as suas necessidades, oferecendo soluções para além do previsto para superar as expectativas criadas. Naturalmente, e eu agora vou-te falar de uma coisa que são chamadas as 6 leis de poder, ok? As 6 leis de poder são um conjunto de leis naturais às quais todo o ser humano está exposto e que te ajudam, portanto, a desenvolver, portanto, esta competência. Existem 2 leis que te ajudam, portanto, a desenvolver esta competência. Uma delas é a lei da semelhança. Eu já tinha dito há bocado que nós gostamos das pessoas com quem nos identificamos. Se nós nos identificamos com alguém, é mais fácil nós gostarmos dessa pessoa. E quando nós gostamos dessa pessoa, é mais fácil servir essa pessoa. Naturalmente, quando nós olhamos para alguém, nós podemos encontrar pontos de discórdia ou podemos encontrar pontos de concórdia. Depende, portanto, da nossa natureza, depende essencialmente da nossa vontade de querer servir o outro. Eu posso ser diferente das outras pessoas e gosto de pensar que eu sou uma pessoa única, tal como tu és provavelmente único, todos nós somos únicos, todos nós somos especiais. Mas quando nos relacionamos com outras pessoas, nós podemos olhar para outra pessoa e ver as diferenças que nos separam ou as semelhanças que nos aproximam. Se tu conseguires olhar para as outras pessoas e perceberes que existem semelhanças, que essa pessoa é muito igual a ti em montes de circunstâncias, tu vais provavelmente identificar-te com ela, gostar dela e começar a servir essa pessoa. E vai acontecer uma coisa, tu quando começas a servir essa pessoa, vais acionar uma outra lei de poder, que é a lei da reciprocidade. O que é que diz, portanto, a lei da reciprocidade? De uma maneira muito simples. Imagina que alguém te convidou a ti e à tua família para tu ires almoçar ou jantar à casa dessa pessoa. E tu foste convidado, foste bem tratado, serviram-te uma comida magnífica. O que é que tu vais fazer imediatamente a seguir? Retribuir. Convidar essa pessoa para ir também à tua casa, porque queres tratar essa pessoa com o mesmo carinho, com a mesma deferência com que foste tratado. É chamada a lei da reciprocidade. Melhor coisa é dar que receber. Quando nós damos genuinamente, quando nós queremos abençoar alguém, quando nós nos preocupamos com alguém, nos identificamos com essa pessoa, portanto, essa pessoa sentir-se-á, portanto, quase que não a obrigação de retribuir na mesma proporção. Ok? Por isso é que quando Althea Gibson dizia não importa aquilo que tu alcançaste na vida, alguém te ajudou. As pessoas, quando tu crias uma boa rede de pessoas que se identificam contigo, que gostam de ti, das quais tu também gostas, das quais tu investiste. Eu lembro de uma pessoa que me dizia assim, uma mulher falando do seu marido, e dizia assim, eu não percebo, quando chega ao Natal o meu marido recebe centenas e centenas e centenas de SMS, portanto a desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Eu recebo muito poucas ou quase nenhumas. Eu perguntou-lhe, mas porquê que tu tens tantas SMS a desejar Bom Natal? E ele disse, porque eu envio tantas quantas as que eu recebo. Cada vez que eu envio uma, eu recebo de volta. Portanto, eu recebo na proporção daquilo que envio. Como ela não enviava, não recebia. Ele enviava bastante, ele recebia bastante. Parece uma coisa complicada, mas não é. É a lei da reciprocidade. Quando nós damos, nós recebemos. Portanto, não há segredos. Qual é então o segredo? Considera o outro, seja ele cliente, marido, esposa, filho, vizinho, como um bem estratégico.
e está totalmente comprometido com ele. Pratica a regra de ouro. E tu podes interpretar a regra de ouro de duas formas. Uma é, não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti, ou então, faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. E a lei da reciprocidade, portanto, vai fluir na tua vida e vais ter esta competência e orientação para os outros a trabalhar para ti, ajudando a atingir os teus resultados.